Eu quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Ok. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet do Brasil, que Deus te abençoe. E assim, eu espero que você não tenha pressa de ir embora. Não sei como vai terminar esse culto, eu só sei que da última vez que nós tivemos aqui, quem foi embora antes do fim perdeu. O título da minha mensagem é uma coisa um pouco estranha. O título é O Antagonismo de Cristo e o Legalismo. Diga, o antagonismo de Cristo e o legalismo. Você vai abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá bacana? Tá bom. Hã? Estão me ouvindo bem? Lá no fundo estão ouvindo bem? Então tá bom. Agora eu também estou me ouvindo bem. Evangelho de Marcos, capítulo 2 e versículo 6, diz o seguinte: estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? É 13, irmãos, eu falei 6, me perdoe, 13, 1000 perdões. Versículo 13, 2 e 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, que é Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa de Mateus, também estavam sentados, preste atenção nesse texto, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Que texto poderoso! Quem que seguiu Jesus? Muitos o quê? Pecadores. Eu amo esse texto. No versículo 16 você encontra os párias. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com seus discípulos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus, o que está acontecendo aí? Tudo bem? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a sua voz. Pois quando eu escutar, cante alto, de todo o coração obedecerei. Levante bem alto as suas mãos e cante: Cura meu coração, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na sua eu posso me completar.
eu posso me completar. Você vai cantar o mais alto que você puder. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senta no seu lugar. Irmãos, olhe para mim. Há uma presença do Senhor aqui nesse lugar. Escute isso. Eu tenho tentado encontrar um equilíbrio. Realmente um equilíbrio que não é fácil de encontrar. Você ser um adorador sem ser um religioso. Você ser um homem de oração e jejum sem ser um legalista. E você ter uma vida de santidade, um cristão genuíno sem se tornar um fanático. Como encontrar e aonde encontrar esse equilíbrio? Vou dizer de novo. Como ser um adorador sem ser um mero religioso, aquele que se acha? Eu costumo dizer que quem é santo nunca se acha o tal. E quem é adorador nunca se acha. Ele sempre acha devedor de Deus. Então, como ser um adorador sem ser um religioso? Como ser um homem que jejua e que tem uma vida de oração sem entrar num legalismo? Talvez você não sabe. Por exemplo, quem aí sabe me explicar o que é legalismo? Levanta a mão. Quem não sabe o que é legalismo? Quem não sabe o que é antagonismo? Levanta as duas mãos bem alto. Vocês não sabem duas coisas: legalismo e antagonismo. São duas coisas repletas, que é a briga de Jesus com os fariseus e os religiosos. Então isso vai ser muito bacana aqui hoje. Então preste bastante atenção para você entender. E como ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, sem ser um fanático? Entendeu aí o que eu disse? E é óbvio que vocês também, talvez, muitos aqui procuram esse equilíbrio. Ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de jejum, sem ser religioso, fanático e legalista. Bom, para eu te explicar, eu primeiro vou ter que te explicar o que é antagonismo e o que é legalismo. Se você quiser tomar nota, vai ser muito importante para o decorrer da mensagem. Vou falar sobre antagonismo. Antagonismo é duas coisas, ou grupos, ou pessoas contraditórias, com visões completamente diferentes. Antagonismo são duas coisas, pessoas ou grupos em contradições. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, São Paulo e Coríntios são duas coisas completamente antagônicas. Ok?
Um já ganhou um mundial e o outro deixa para lá. O que eu estou dizendo para vocês veem que eu estou tentando ser simpático, igual o pastor Eive aqui, né? Eu estou fazendo um esforço muito grande. O que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, é o seguinte: antagonismo são duas coisas que se contradizem, que têm visões opostas e diferentes, que não encaixam, que não batem. Aí nós chamamos de duas coisas antagônicas. Quando você vê uma pessoa totalmente diferente de você, você fala, são duas pessoas antagônicas. E legalismo, o que é legalismo? Legalismo é importante isso, essa palavra está muito na Bíblia. É adesão para a lei e não para o Espírito. Diga, adesão para a lei e não para o Espírito. Então o que é legalismo? Legalismo é viver na legalidade da lei, das obras. A palavra legalismo ou legalidade, ela é algo que tem a ver com a lei, tem a ver com prática, tem a ver com as pessoas veem, tem a ver com fazer, tem a ver com obrigação, tem a ver com cumplicidade. Legalismo é a doutrina de que a salvação é adquirida por obras. É um julgamento de conduta baseado em atos ou obras. Você entendeu agora? Antagonismo são duas coisas que se contradizem. Um na esquerda, outro na direita. Legalismo é uma adesão para a lei e não para o Espírito. Ou seja, eu tenho que fazer, porque eu tenho obrigação a fazer. Isso é um legalismo. O que é um legalismo? Eu não posso passar no sinal vermelho. Eu não posso fazer. Isso é um legalismo. Você não deve, não pode, não vai passar. Mas se tiver no amarelo, o que você faz? Você passa. Ou seja, lhe deu um direito para passar ou não. Na realidade o amarelo é você escolhe. Não é verdade? O amarelo não é nem sim nem não é. O amarelo é a graça. Você decide o que fazer. Entendeu? Esses dias eu passei, nessa semana eu passei no vermelho, no amarelo e passou no vermelho. Minha esposa falou assim, você passou no vermelho. Falou, bem, mas vermelho não é o que segue? Ela falou, engraçadinho. Eu sabia que eu ia tomar uma bronca. Aí eu falei, mas para mim, amor, o vermelho era o que segue. Ela falei assim, bom, eu estava no amarelo. O problema de você passar no amarelo é que você corre o risco de passar no vermelho. Então o legalismo é estar debaixo de uma legalidade, mas que não tem nada a ver com o Espírito. Tem a ver com atos, tem a ver com obras, tem a ver com práticas, tem a ver com obrigações, tem a ver com eu tenho que fazer. Isso vai ser muito importante aqui hoje. Então por isso o título da mensagem é o antagonismo, ou seja, a contradição de Cristo e o legalismo. Porque Cristo está aqui e o legalismo está ali. Você entendeu? Quem entendeu agora? Posso começar a mensagem? Então vou começar ali fazendo uma pergunta. Olha para mim, vamos imaginar que se Jesus viesse em nossos dias, em 2012, em fevereiro de 2012, e ele fosse morrer na nossa época, pelo mesmo motivo que ele morreu na sua época, porque é pelos pecados da humanidade, e ele viesse para morrer em nossa época. A grande pergunta que eu quero fazer é: como ele morreria e por que o matariam? Ele viria para morrer. Mas fato que ele morreu na sua época por motivos, razões, circunstâncias. E na nossa época ele morreria por motivos, razões e circunstâncias. E eu vou logo direto ao ponto. Os mesmos que mataram ele na época seriam os mesmos que o matariam hoje, os religiosos. Só que o que é impressionante nessa minha colocação, para você entender, é que
não seriam os mesmos motivos. Vou te dar um exemplo. Na época de Jesus, ele foi assassinado, ele morreu, porque os seus padrões morais eram baixos demais para a época. Em nossa época, ele morreria porque os seus padrões são altos demais para a nossa época. Agora você começou a entender. Entendeu? Os religiosos mataram Jesus, porque ele foi um escândalo. Jesus veio e escandalizou a religião. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque na época de Jesus, aquele povo daquela época vivia debaixo de uma cultura completamente moral e religiosa. E nós hoje vivemos debaixo de uma cultura completamente secularista e imoral. Então, para uma cultura religiosa da época, Jesus não tinha moral. Para nossa cultura secularista e imoral, Jesus é duro demais. Agora você começou a entender o que eu estou falando. E por quê, irmãos? Por que Deus me deu essa mensagem? Constantemente eu ouço da boca de líderes, de pastores, e olham na minha cara e dizem: isso que você prega é um puro legalismo. Porque Jesus comia e bebia e sentava com pecadores. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio por causa dos pecadores. Ele veio para morrer para os pecadores. Ele gastou mais tempo com pecadores que com... E aí você vem com dureza. Fala, irmão, eu concordo com você, só que os tempos são outros. Na época de Jesus eles eram completamente morais e religiosos. Em nossa época nós somos completamente imorais e secularistas, sem religião. Nós estamos vivendo uma cultura sem Deus. Vocês perceberam que eles estão de qualquer maneira tentando tirar Deus da nossa cultura? Eu fui com meu filho no cinema assistir um filme no Natal, por título Operação Presente. Quem assistiu? Vocês perceberam que um filme que fala de Natal não falou de Jesus nenhuma vez? E que toda vez que ia cantar a música do lado do Belém, bate o sino pequenino, sino de Belém, eles mudavam de assunto. O filme se baseou inteirinho numa cultura, até no Natal, sem Deus. E eu ali no cinema disse: eles estão querendo tirar Deus da nossa cultura. Isso se chama uma geração secularista. Secular, sem Deus, sem fome de Deus, sem vontade de conhecer a Deus, sem Deus. Uma cultura secularista. Eu os chamo de ateus, muitos deles ateus praticantes, e uns até ateus mesmo, ou evangélicos não praticantes. Eu vou ler para você algumas coisas aqui, para você entender o que gerou a morte de Jesus. Por que eles mataram Jesus? A questão não é: Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, ele morreu pelos nossos pecados, mas não foram os nossos pecados que o matou, foram os religiosos. Os motivos da morte de Jesus não tem nada a ver com a missão da sua morte. Ele veio para morrer, mas os motivos foram inveja, foram perseguição e vingança. O que levou no coração daqueles fariseus, saduceus, tanta inveja, tanto ódio acerca de Jesus? Irmãos, eu vou te falar uma coisa sobre fariseu antes que eu continue. Tem gente que fala: isso é um fariseu. Se ele fosse um fariseu, ele seria no mínimo santo. Fariseu era o povo mais santo da época. Paulo, antes de se converter, era um fariseu, quando ele era Saulo. O fariseu e o saduceu, eles ficavam por conta só dos jejuns, das obras de justiça própria. Eles ficavam só por conta de conhecer a lei, e mais nada. Só que coisa antagônica: Deus envia seu filho, e a religião faz o homem adorar a Deus, e a religião mata o filho de Deus. Isso é antagônico. Isso é uma contradição. Isso é impressionante. Aqueles que eram para apoiá-lo, que levam o homem, e os fariseus que levaria, no caso, apresentava Deus para o homem, foram os mesmos que foram contra o Filho de Deus.
Talvez nunca parou para pensar nessa antagonia, mas é uma coisa assustadora. Quando o homem está sendo legalista e quando ele está sendo um adorador. Quando o homem está ofertando por amor ou quando ele está ofertando por um legalismo. Quando o homem está jejuando por amor, por adoração, ou quando ele está jejuando por legalismo. Quando o homem está orando porque ele gosta de orar ou quando ele está sendo legalista. Agora que você já sabe o que é legalismo. Por exemplo, tem muita gente que diz: eu tenho que orar hoje, não orei, então eu tenho que orar. Você vai aprender que você não tem que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Não, você não tem que ler a Bíblia. Não é isso que Deus espera de nós. Eu tenho que buscar Deus. Também não. Deus jamais quer esse tipo de coisa conosco. Esse é o ponto que eu tenho buscado em Deus. Eu vim aqui hoje para lhes ensinar. Por exemplo, em sua época Jesus foi acusado de comer, beber e se assentar com pecadores. Os fariseus o odiavam por perdoar pecadores. Em nossos dias, o matariam facilmente por condenar inocentes. Entendeu agora? Você já está entendendo aí o que é uma antagonia? Na época Jesus foi acusado porque ele perdoava pecadores. Em nossa época, essa geração odeia Jesus porque ele condena inocentes. Porque ele aponta os pecados de um homossexual e na cabeça deles eles têm direito a isso. E não estão fazendo mal a ninguém. O mundo hoje odeia o cristianismo, porque o cristianismo é moral demais para eles. Entenderam agora? O mundo na época de Jesus odiava Jesus, porque ele era imoral demais para eles. Ou seja, Jesus morreria nessa época pelos mesmos religiosos, mas por motivos diferentes. Entendeu? Os fariseus não aceitavam pessoas com seus pecados. Agora escute isso, isso é importante. Os fariseus não aceitavam pessoas e nem pecadores. Jesus também não. Só tem uma diferença entre os fariseus e Jesus. Jesus sempre dizia para o homem: vai e não peques mais. Então Jesus aceitava as pessoas, mas não aceitava os seus. E se ela continuasse no pecado, veja, há uma história na Bíblia impressionante. Quando Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais, literalmente eu tenho aqui no iPad o original que diz assim: mulher, pare de pecar. Deixe de pecar, pelo amor de Deus. Foi nessas palavras que Jesus disse: vai e pare de pecar. Mas se ela tivesse tomado a decisão de continuar no pecado, Jesus ia continuar lhe tratando bem. Jesus ia olhar para ela e: vem cá, minha filhinha, vou hoje na sua casa para você fazer um café, como ele ia em casa de pecadores? Acho que não. A diferença dos fariseus para Jesus e do legalismo para o cristianismo é que os fariseus não aceitavam as pessoas com seus pecados. Jesus aceitava as pessoas, mas também não aceitava com seus pecados. Só que os fariseus, entenda isso, eles insistiam na condenação dos pecadores, e Jesus insistia na salvação dos pecadores. Entendeu? Os fariseus, eles não queriam que os pecadores fossem salvos, porque eles entendiam que Deus era só deles, porque era chamado Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então o resto era pária, era escória. Então eles não aceitavam nenhum tipo de pária, escória ou pecadores. Nem se o homem chorasse arrependido, ele seria aceito. Só pelo fato dele não ser judeu, ele já era rejeitado pela elite de Jerusalém. Vocês estão me entendendo o que eu estou pregando? Quem está entendendo, faça assim. Os fariseus sempre tratavam os pecadores como condenados. Jesus tratava os pecadores como salvos, possíveis salvos em potencial. Está entendendo a diferença? Agora você não tem noção porque Jesus foi morto. Você não pode nem entender porque Jesus foi morto. Vou te dar um exemplo.
Vamos fazer aqui um paralelo entre o padrão moral da época e o padrão moral dessa geração, de nossa época. E aí você vai entender por que que Jesus foi morto. E por que que ele seria morto hoje. Jesus não serviria nem para a época dele, por isso que ele foi morto, e nem serviria para a nossa época, com seu padrão moral. Por isso que a igreja não serve para essa época. Por isso que Jesus disse, você está no mundo, o mundo vai perseguir vocês, e o mundo deve perseguir vocês, porque vocês não são do mundo. Porque o nosso padrão cristão não serve para a escória mundana. Nós temos que salvar o mundo, não conviver no mundo. Entendeu? Como que um cristão verdadeiro tem que viver? Como Jesus vivia. Ele convivia com pecadores para salvá-los, não para ser um. Entendeu agora? Jesus conseguia conviver com os pecadores e não se contaminar com o pecado deles. E ele insistia ao extremo para que aqueles pecadores fossem salvos. O padrão moral da época. Por exemplo, no padrão moral da época, eles não ousavam chamar Deus de Pai. Jesus veio e quando ele disse, Pai nosso que estais no céu, os fariseus falaram, você está louco? Os discípulos disseram, mas nós também podemos chamar Deus de Pai? Jesus disse, claro. Jesus foi um escândalo. Ele escandalizou a religião elitista de Jerusalém. Ele não só chamava Deus de Pai, como também ensinou as pessoas a chamar Deus de Pai, como também chamou Deus de Pai publicamente e se denominou Filho de Deus em público. Que loucura. Até aí tudo bem. Mas quando ele começa a contrariar, a contradizer a elite de Jerusalém, quando ele começa a contradizer o legalismo de Jerusalém, aí eles começam a ter raiva dele. Vou te dar um exemplo, vai prestando atenção. Hoje, na nossa geração antimoral ou imoral, facilmente zombam do nome de Deus. Na época, eles não ousavam nem chamar Deus de Pai, de tanto temor e tremor. Hoje, o nome de Deus é lixo na boca das pessoas. Vamos fazer o paralelo moral de ambas gerações aqui. O padrão moral da época, por exemplo, cobradores de impostos, pescadores, pastores de ovelhas, pobres, toda essa raça era rejeitado pelo grupo elitista de Jerusalém. Prostitutas, ladrões, leprosos, doentes e qualquer pecador já estava condenado. Era o padrão moral da época. O padrão moral de nossa época é assim? Na época de Jesus, o que prevalecia era a obrigação. Diga, o que prevalecia era a obrigação. Então, por exemplo, eles eram obrigados a tudo. Tudo girava em torno da obrigação. Isso é legalismo. Eu tenho que fazer a minha célula. Eu preciso ir para o culto. Eu tenho que ir para o culto. Se eu não for, pesa na consciência. Isso é legalismo. Se eu não orar, pesou na minha consciência. É legalismo. Se eu não jejuar, pesou na minha consciência. É legalismo. Isso não é adoração. Deus não aceita isso. O legalismo é eu tenho. O cristianismo é eu quero. Entendeu? Entendeu a diferença agora? Legalismo é eu tenho. É uma obrigação. Jesus destruiu isso. E ele destruiu a obrigação e plantou o desejo, a vontade. Você quer? Quem quiser, tome de graça da água da vida que é Cristo. A escolha é sua. Entendeu a diferença agora? Quem está entendendo, diga amém. O homem tinha que mostrar, e não só mostrar, mas demonstrar a sua religião. Todo mundo tinha que saber. Eles cortavam o prepúsculo do pênis da criança para o mundo inteiro saber que eles eram judeus. Eles tinham que orar em público para todo mundo ver que eles tinham um Deus. Eles tinham que jejuar e vestir de saco e sair na rua para todo mundo saber que ali tinha um judeu jejuando.
Legalismo puro. Eles davam esmola em público, para todo mundo ver que eles tinham boas obras, porque eles criam que a salvação era por boas obras. Você não sabe como que Deus vai falar com você nesse culto hoje, meu irmão. Eu não sei como nós vamos terminar esse culto, eu só sei que vai ser poderoso. O problema do legalismo é que eles tinham que demonstrar as suas práticas, eles tinham que fazer, eles tinham obrigação de orar, jejuar, ir no muro e orar para todo mundo ver, eles tinham que dar esmola em público, tinha a questão do sábado, todo mundo tinha que saber que cumpria o sábado, mas eles não se importavam muito, se o que eles praticavam eles amavam fazer ou faziam porque gostavam. Deus não quer que você vá para o céu, Ele quer que você queira ir para o céu. Entendeu agora? Entendeu o que eu disse? Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente dizimista e ofertante, mesmo assim avarento. Tem gente que dá dízimo com medo do devorador roubá-lo, apenas. Um baita de um puro legalismo. Por exemplo, você ofertaria se não tivesse 100 vezes mais de Deus, se não tivesse uma colheita na oferta? Você dizimaria se não tivesse um ladrão, um devorador que rouba quem não é dizimista? Descubra agora se você é avarento mesmo sendo dizimista ou ofertante. O problema é que a igreja moderna está voltando para o legalismo, está voltando para indulgências, está voltando para obras vistas. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho. Você não tem que fazer nada se não quiser. Entendeu? Quem está entendendo aí? O sábado, o jejum, as esmolas, as orações, tudo isso tinha que ser visto e ser notado. Era o grande legalismo. Isso era viver na legalidade. E sabe o que é pior da época de Jesus? Constantemente tinha apedrejamento em público. Olha o que é o legalismo. Tinha apedrejamento públicos de adúlteros, leprosos e outros tipos de párias. Você imagina uma cidade que constantemente a mulher pega em flagrante adultério, mete pedra nela, e nem que ela peça perdão, ela tem que morrer. Então eles têm que matar para mostrar que a lei tem que ser cumprida. Estão entendendo? Agora, por que Jesus morreu? Diga comigo, Jesus escandalizou a religião. A Bíblia diz que ele foi uma pedra de escândalo. Diga comigo, pedra de escândalo. Eu gosto de chamar isso de o grande escândalo. Diga comigo, o grande escândalo. Veja, gente, se Jesus não escandalizou a religião. Primeiro, o leproso não podia ser visto em público ou tocar em outra pessoa. Se fosse visto, ele era apedrejado. Segundo, a mulher no seu período menstrual tinha que ficar em casa e nem sair em público. Aquela mulher sirofenícia saiu em público, ficou meio-dia e tocou em Jesus. Que absurdo. O sábado de maneira nenhuma podia ser violado. Jesus violou foi tudo. Vou te dar exemplo. O cobrador de imposto era taxado de ladrão. Olha o que Jesus faz. Como nós lemos, ele pega, logo de cara, chama quem para ser um de seus discípulos? Um ladrão. E pior, ele inaugura o paraíso com ladrão. Quem foi o primeiro a entrar no reino de Deus depois da morte de Jesus? Um ladrão. Vocês estão vendo que eu estou pegando leve? Você que pensa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Agora entenda, ele pega um cobrador de imposto e faz dele um discípulo. A Bíblia diz que ele se assenta entre os pecadores não podiam nem tocar nos fariseus. Quanto mais comer, você só come na casa de alguém que é seu amigo. O ato de você aceitar uma refeição na casa de alguém, isso é um ato de aceitação, é um ato de amizade, é um ato de companheirismo, de cumplicidade. Jesus entrou na casa de Mateus, Mateus chamou todos os cobradores de impostos, a Bíblia diz que todos os pecadores o seguiam. Quer dizer que Jesus aceitou a amizade deles. Que escândalo.
E aí você pega a elite de Jerusalém, do lado de fora, ó, dizendo: esse cara diz ser filho de Deus, como nós lemos aqui, mas come e bebe com pecadores. Era demais para o padrão moral da época. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quem está entendendo aí? Ele foi tocado por pecadores, pior, ele curou, não só curou, e pregou no sábado. Você está louco? Mexer no sábado para um judeu é pedir para morrer. Jesus acabou, ele escandalizou a religião. Eu odeio religião, diga comigo, eu odeio religião. Jesus desgraçou a religião, gente. O pilar da religião era baseado em justiça própria, era baseado em obras, era baseado em prática, era baseado em atitudes, era baseado no sábado. Jesus veio e acabou com tudo isso. Como é que ele não iria para a cruz? Ele chamou Deus de Pai e nos ensinou a fazer o mesmo, e se denominou filho de Deus publicamente. Ele orava em secreto, então ninguém via ele orando e falava: como é que um filho de Deus não ora? Ele nos ensinou a fazer tudo em secreto. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em... Não faça como os fariseus, que oram em público para todo mundo ver. Jesus escandalizou a religião. Diga comigo, Jesus escandalizou a religião. Vou dizer pior, ele jejuava em secreto, então ninguém via ele jejuar. Olha o que diz a Bíblia: Jesus se retirava para orar, se retirava para jejuar. E pior, ele diz: quando jejuares, toma banho, veste a melhor roupa e não saia com cara de limão chupado. Olhe para mim, todos vocês, e você que está me assistindo. A igreja de hoje está vivendo um pouco parecido, mas não com o mesmo padrão moral dos judeus. Porque se pelo menos tivesse o padrão moral da época dos judeus, talvez alguma coisa se relevaria. Mas eu vejo pessoas querendo mostrar a sua espiritualidade. Os fariseus odiavam Jesus porque seus padrões eram baixos demais para a época. E hoje o odeiam porque seus padrões são altos demais para a época. Aí está a grande questão antagônica. Os padrões de Jesus hoje não servem para a nossa época, é muito alto. O simples fato de você falar para uma pessoa: renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga Jesus, já é o suficiente para ela dizer: isso é muito para mim. O simples fato de você olhar para um jovem e dizer: não ouça música mundana, já é o suficiente para ele não ir com a sua cara. O simples fato, quem assistiu a entrevista da Sara Shiva na Adriane Galisteu? Você viu o tamanho do metro de saia que a Adriane Galisteu estava? E o que eu gostei que a Adriane falou assim: a minha roupa é para cachorra? Não foi assim que ela falou? E a Adriane Galisteu ficou assustada, porque a Sara diz que há 10 anos não faz sexo e há 9 não beija. Ela: como assim? Você não gosta de sexo? Ela disse: eu gosto. E você não faz sexo? Ela falou: vou fazer muito depois de casada dele. Ah, entendi. Não entendeu. Essas coisas são padrões altíssimos demais para essa geração perversa. Uma moça hoje chegar para um rapaz e dizer: eu só beijo no altar. Beijar não. Eu não quero nem entrar na questão do sexo. Mas hoje a moça fala assim: eu não sou moça de agarração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que aquilo que antigamente era proibido, hoje é desejável. E eu vou vazar daqui antes que seja obrigatório. Homossexualismo, por exemplo. O homossexualismo antes era proibido, hoje é aparentável, amanhã será desejável, e eu quero sumir daqui antes que eles comecem a obrigar. Ó, estou fora. Antes que seja obrigatório, eu espero que a trombeta toque. Ou seja,
Hoje você pega um rapaz que ele é simplesmente afeminado. Eles dizem que é filho criado por vó. É aquela coca que o sonho dela é ser fanta, mas não tem coragem. Sabe como é que é? Um rapaz que anda, fala todo mole, que a Bíblia chama ele de efeminado. O sodomita a Bíblia chama de homossexual. O efeminado ela separa o homossexual do efeminado. É aquele rapaz que ele não tem coragem de falar eu sou. Se você fala para um rapaz, por exemplo, na nossa escola de missões, tinha um grupo aqui que estava no MCM, eu ministrei agora lá no intensivo, vieram me abraçar, um beijo, um queijo para vocês também. Lá na nossa escola me mandaram uns rapazes que eles eram assim, uma coca que o sonho deles era ser fanta. E mandam para nós para consertar a vida deles. O rapaz falava mole, andava mole, e eu falava, rapaz, fala direito, rapaz. Não sei o que. Um dia não adiantava. E aí o camarada falou assim, ai pastor, você quer um quartel? Eu falei assim, não, é pior, no quartel não ora, que a gente ora e jejuma. Aí eles mandavam, aí um dia o rapaz, ele preparava e ficava assim. Eu falava, rapaz, arruma essa perna, rapaz, vira homem. Pelo amor de Deus, o rapaz não mudava. Um dia eu falei assim, ó, ele estava com a perna assim, eu cheguei, pá, arruma essa perna, rapaz, e vira homem, não faz cara de mulherzinha. Teu pai te mandou aqui para você ser homem. O que vai ser de mim se você voltar para casa a mesma bicha de sempre? O rapaz virou homem, hoje é pastor, é pregador. Dá um tranco, solavanco. Eles mandam, escuta. Eles mandam para nós lésbica, mandam para nós homossexual, para sair de lá mulher, para sair de lá homem. E sabe o que eu estou pregando aqui? É duro demais para o padrão moral dessa geração. Mas era mole demais para o padrão moral da época de Jesus. Aí sabe o que essa geração religiosa elitista de hoje diz? Isso é legalismo. Legalismo por quê? São os mesmos religiosos de sempre, que não querem que o povo jejue, não querem que o povo ore, não querem que o povo busque a Deus, não querem que eles amem o Senhor. Eu lembro meu irmão com 15 anos de idade, eu entrava no meu quarto e orava 8 horas, 9 horas, 6 horas, meu pai ia lá e batia ele, pode estar assistindo, não tem problema não. Filho, orar é bom, mas nem tanto. Que nem tanto, rapaz. Eu ouvi da boca de um pastor ontem na minha casa, que o pastor dele fez ele sair do ministério, tirou ele e a esposa do ministério, porque eles tinham um ministério de política, então era para ele se lançar na política. E eu estava lá na minha casa tentando recuperar eles ontem. E quando você vira para alguém e começa a pregar para eles uma mensagem genuína, logo essa religião imoral, essa geração imoral rejeita. Os padrões de Jesus, meu irmão, são os mesmos. Jesus não tem espírito de vingança, então ele não chega para um pecador para condenar o pecador, ele chega para salvar o pecador. Não é Jesus que não quer levar as pessoas para o céu, são elas que não querem ser salvas. Não é Jesus que manda as pessoas para o inferno, são elas que não querem ir para o céu. O amor de Jesus é tão grande que a Bíblia diz que ele morreu, ele foi ao inferno e pregou os espíritos em prisão. Ele não foi lá para salvar quem estava no inferno, ele foi lá para dizer para eles por que eles estavam no inferno. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Agora escute bem o que eu vou dizer, anote isso e diga comigo: Jesus foi um escândalo para a época e é um legalista para a época de hoje. Que coisa antagônica. Quando eu vou orar, quando eu dobro os meus joelhos para orar por essa geração, meu coração começa a chorar por dentro. Eu falo: Senhor, eu estou sangrando, porque eu acredito que essa geração vai colocar mais gente no inferno do que
todas as outras gerações, a menos que a igreja faça alguma coisa. Essa geração está completamente má, perversa, imoral. Eles hoje não chamam mais crianças, eles chamam de feto. Só para o aborto não parecer tão assustador quando ele acontecer. Hoje uma adolescente não faz sexo, tem uma vida sexual ativa. O gay é só um homossexual. Eles não dão mais nome no pecado, eles pintam as coisas para não ser tão agressivo. Geração desgraçada! Os pregadores dessa geração são responsáveis pelos pecadores dessa geração. Precisamos de pregadores que preguem para pecadores e de profetas que preguem para pregadores. Agora eu vou entrar. Eu estava doido para entrar nisso, ansioso para entrar nisso. Jesus destruiu o legalismo e implantou o desejo. Diga: Jesus destruiu o legalismo e implantou a vontade, o desejo. Tudo hoje, meus irmãos, se baseia no desejo. É a primeira coisa. Lembra que eu preguei a mensagem do desejo fora de controle? Tem lá o DVD, alguns devem se lembrar. É a primeira coisa que o diabo quer escravizar, e é também a coisa que nos leva ou nos tira de Deus. Agora eu vou dizer uma frase, guarde ela no seu coração. Toda pessoa é santa ou cheia o quanto deseja. Você pode não ser o quanto gostaria, mas sempre será o quanto deseja. Entendeu o que eu disse? Vou dizer de novo. Você é santo ou cheio o quanto você desejou ser. Pode não ser o quanto gostaria, mas sempre será o quanto você deseja. Você tem vivido pouco de Deus porque o seu desejo é pouco. Você não tem uma vontade genuína de ir mais profundo, de mergulhar mais fundo nele, de saber coisas maiores. Tem gente que reclama: por que Deus não me usa? Por que Deus não me dá revelações? Por que Deus não me usa para levantar um paralítico? Por que, meu irmão? Você daria joias para uma criança? Se você der joias para uma criança, ela joga no ralo, ela joga para o cachorro, ela quebra, ela estraga. Por que Deus tem que dar coisas profundas a mentes superficiais? Revelações profundas jamais chegará em corações superficiais. Para você mergulhar em Deus e receber coisas profundas de Deus, você tem que aprofundar o seu coração. Você tem que ir mais fundo. E não só mais fundo, mas como você tem que ir mais alto. Você precisa crescer em Deus, para daí Ele confiar coisas mais profundas na sua vida. Senão nós seremos eternamente anões. Sabe o que é anão? É aquele que envelhece e nunca cresce. Tem muita gente na igreja, anões espirituais. Entra ano e sai ano, eles têm os mesmos pedidos, têm os mesmos problemas, têm as mesmas necessidades. O demônio que luta contra ele é o mesmo capetinha de sempre. Nunca o diabo tem que mandar um mais forte. Não deixa esse Zé Mané aí, esse crente não cresce, então deixa esse borreinho aí cuidar dele. Aí quando você cresce, ele vai mandar um mais forte. Então a luta dele é sempre aquele nível. Irmão, vou dizer uma coisa para você: aqueles que oram e jejuam e têm uma vida de oração cotidiana estão no topo da lista de Satanás. São os que estão na primeira lista do diabo. É a prioridade do diabo. Não se vanglorie se o diabo não se levanta contra você. Fique preocupado se o diabo não se levanta contra você. Crente que é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, ele vive numa guerra todo dia. Se você não topar com o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando de lado a lado com ele.
Se nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos que viver levando topada, porque eu estou indo e Ele está vindo. Se eu não vejo indo, é porque eu estou de lado com Ele. E nós temos que dar topada tão duras, do tipo que Ele se machuca. Jesus, eu tentei. Anote isso. Eu fiz questão de anotar isso. Quero que você entenda que essa é uma mensagem nova que eu estou pregando. Então as primeiras você tem que anotar até você decorar. Na verdade é a primeira vez que eu estou pregando ela. Mas já estou estudando há tempo. No Evangelho, vivemos do que alimentamos. Isso é forte. Diga, eu vivo do que eu me alimento. É o seu nível espiritual que determina o seu referencial. Eu disse isso da outra vez. Você gosta de cantorzinhos, gospel, fraco espiritualmente, porque o seu nível espiritual é esse. Mas quando você aprofundar em Deus, você vai procurar coisas mais profundas. Você fica lendo esses livrinhos fracos, porque seu nível espiritual é esse. Mas quando o seu coração aprofundar em Deus, você vai querer tudo. Nós vivemos do que alimentamos. Você tem se alimentado de quê? O que você tem bebido e comido? É disso que a sua alma está se satisfazendo. Anote, Jesus não impunha obrigações, Ele plantava desejos. Diga, Jesus não impunha obrigações, Ele plantava desejo. Isso é profundo. O Evangelho de Jesus não é você tem, é se você deseja. É diferente. Você tem que ir, você tem que fazer, você vai fazer, não é. Você deseja, você quer fazer. Jesus não está disposto a bater boca com você. Jesus não quer a sua obrigação, Ele quer o seu coração. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito profundo. Jesus não quer o seu trabalho, sua obrigação, Ele quer o seu coração. Agora, se no seu coração está aquilo que você ama, pregar nessa célula, discipular essa pessoa. Está na hora de ir para a igreja. Hoje tem célula, mas estou cansado. Pare, não vá. Você está plantando legalismo, não um desejo de paixão. Deixa eu te contar um exemplo. O pastor Luciano contou uma história, ele pregando sobre família, ele contou uma história como ri de rir. Olha para mim. Ele estava aconselhando uma família, um casal, que estava se separando. Aí ele falou, espera aí, não se separa não, deixa eu chegar. Ele chegou na casa, o marido estava bufando, bravo. E a mulher estava tranquila. E ele chegou, o marido já foi argumentando e disse, essa mulher é louca. Isso é o Satanás, isso é uma bruxa, isso caiu do céu com a cara no chão. Essa mulher, quando morrer, ela vai para o céu na vassoura. Isso é o capeta, é uma bruxa. E o pastor ficou ali, calma rapaz, calma, vá com calma. Agora, por que ela é uma bruxa? Pastor, vou te dar alguns dos exemplos. Um dos exemplos, vê que briga de casal é sempre coisa assim, né? O primeiro exemplo é, ela me obriga a ir no supermercado. Irmão, não tem nada pior para o marido do que ir no mercado. E pior, pastor, há anos ela fica no meu pé para ir no mercado. Você tem que ir no mercado comigo. Que tipo de marido é você que não vai no mercado? Você tem que ir no mercado, você tem que ir no mercado. E um dia eu fui no mercado. E eu fui no mercado com ela, fiz compra. Quando eu cheguei em casa, ela olhou para minha cara e disse, você nunca mais vai comigo no mercado. Eu odeio essa mulher, pastor. Pastor, eu fui porque essa infeliz queria que eu fosse. E agora ela olha para mim e diz que nunca mais vou. Mal agradecida dos infernos. Aí ela falou, ela levantou a mão e fez assim, pastor, posso falar? O pastor falou assim, acho que depois de tanto dele te xingar, você tem direito. Ela levantou a mão e disse, pastor, eu nunca quis que ele fosse no mercado. Tá vendo, pastor, além de louca, mentirosa. Eu nunca quis, pastor, que ele fosse no mercado. Eu sempre quis que ele quisesse ir no mercado. Irmãos, isso é tão profundo que você tem que demorar para conceber o que ela quis dizer. A mulher não quer
não queria que ele ficasse lá com o carrinho murmurando: vambora, vambora. Ela queria que ele sentisse prazer de estar ali com ela, na companhia dela. Agora você está entendendo a diferença de legalismo e paixão, de legalismo e desejo, de legalismo e vontade? Jesus destruiu o legalismo e plantou a vontade. Se você tem, o seu coração é dele. Se você não tem, você é só mais um religioso. Agora, para você entender como isso é profundo, olha o que eu vou dizer. Jesus não quer que você ore, leia a Bíblia, ou busque todos os dias. Vou dizer de novo. Pastor, você está despregando tudo que você pregou aqui da outra vez? Absolutamente não. Vou dizer de novo. Jesus não quer que você ore, jejue, leia a Bíblia, ou busque a Ele todos os dias. Ele quer que você deseje fazer isso todos os dias, que você tenha fome disso todos os dias. Algumas pessoas eu posso perguntar para você agora: o que Deus mais quer de nós? Vai lá. O que Deus mais quer de você? Intimidade, adoração. O que Deus mais quer de você? Então diga bem alto: adoração. Mentira. Durante muito tempo eu preguei isso, que o que Deus mais quer é adoração, e a igreja tem que adorar, e Deus quer adoração. Deus não quer adoração, meus irmãos. Deus quer adoradores. Não somos nós os caçadores, Ele é o grande caçador, Ele que sai para procurar. Os olhos do Senhor estão por toda a terra em busca. Ele é quem está desesperado. O grande clamor dos últimos dias não é de um cego para enxergar, não é de um paralítico para andar, não é de uma mãe que o filho se drogou, ou de uma esposa que o marido foi embora. O grande clamor dos últimos dias é do Senhor. É Ele que está com saudades de mim e de você. E Ele não quer que você fale: está na hora de orar. Ele quer que você diga: eu vou orar agora. É diferente de você dizer: te amo bem. É diferente de você dizer: amorzinho, como eu te amo. Agora você começa a entender por que é o antagonismo entre Jesus Cristo e o legalismo, a religião. Irmão, qualquer prática simples de um adorador, de uma adoração profunda, pode, se não bem cuidada, virar uma religião repetitiva e fria. Só o ato da gente ficar pulando e cantando sem nenhuma vontade, ou só por uma repetição, pode ser um legalismo sem sabermos. Se o meu coração não está voltado para aquilo. Por isso eu gosto muito de coreografia. Eu gosto principalmente quando as meninas dançam. E eu estava vendo o DVD que foi gravado aqui. Tem um dia que tinha uma luz que caiu nas cadeiras, que é um negócio bonito, e umas meninas aqui chorando. Só que eu não gosto quando alguns jovens vêm aqui e um já olha para o outro e já tenta ensaiar o passo, e o outro tenta. Não, o Espírito Santo é livre. Você pode ensaiar o passo, mas eu estava vendo na hora do louvor alguns jovens que jogaram no chão e clamavam aqui a pouco. Porque Deus não quer que você tenha que fazer, Ele quer que você queira fazer. Deus está olhando não é para a sua atitude, é para o que está dentro do seu coração. Você ama a sua célula? Você ama a sua igreja? Essa é a questão. Não é eu quero, eu tenho uma obrigação com a igreja. Nenhum de vocês tem. Você não pode me amar pelos meus dons, senão você vai me odiar quando conhecer meus defeitos. Você tem que fechar os olhos e amar apenas. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Cristianismo é tudo girar em torno da paixão de Cristo, não da religião de Cristo. Diga: tudo tem que girar em torno da paixão de Cristo e não da religião de Cristo. O que é religião? É você repetir aquela coisa religiosamente, praticidade.
Pragmatismo. A paixão não tem regras. Eu posso pular na presença de Deus e posso entrosar um espaço. Eu posso gritar, eu posso dançar. Eu amo, eu faço por paixão, eu faço porque eu quero. Está na hora de orar. Irmãos, eu fico ansioso. É lógico que orar no hotel é muito bom, eu oro. Mas como é o meu quartinho de oração, não existe. Alguém me perguntou: o que você mais gosta quando termina a campanha? Quando eu volto para casa. Irmãos, eu amo pregar, mas só tem 2 lugares que eu gostaria de estar mais do que estar aqui nesse altar pregando. Um é na minha casa com minha esposa e meu filho, e a outra no meu quarto de oração. Sabe por quê? Eu tenho prazer em estar ali. É lógico que todo lugar em oração é terra santa, todo lugar em oração, mas há coisas que a sua alma já se acostumou. Você passou a ter na prática uma paixão, fazer o que gosta. Isso é cristianismo. Vocês estão aí? Não devemos tentar persuadir o Espírito Santo a nos encher. Senhor, eu quero ser cheio. Pare com isso. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Você não deve tentar persuadir o Espírito Santo a nos encher. Basta desejá-lo suficiente a ponto de convencê-lo a fazer. Você quer ser cheio do Espírito? Você tem que estar com fome o suficiente para isso. Não dizer. Você não tem que, Senhor, eu quero ser cheio. Quer mesmo? Você fala, mas não prova. Isso servia para a época. Como nós somos cristãos, o cristianismo não tem nada a ver com obras, e sim com graça. Tudo no cristianismo tem a ver com paixão, vontade e desejo. Tem gente que ele quer ser cheio do Espírito Santo, mas ele está tão longe de Deus quanto o Papa está do casamento. Ele quer se encher do Espírito Santo, mas ele será cheio do Espírito Santo. Será algo tão difícil quanto derreter um iceberg com um único palito de fósforo. É como tratar um câncer com aspirina. De tão longe que o coração dele está de Deus. Ah, meu irmão, olhe para mim. Vocês sabem que eu sou um tipo de pregador que eu prego meu coração. Sempre quando eu vejo que a minha vida é devocional, a minha vida de oração começou a criar um legalismo. Está na hora de orar, não posso sair agora, tem que orar, tem que ter esse hábito. Eu já começo a balançar a minha vida. Eu já começo a dar dou uma sacudida naquilo. Vou procurar algum preletor, algum pregador que me alimenta. Vou ler algum livro que me alimenta. Vou assistir alguma coisa que eu estou vendo que eu já estou virando um religioso. Tem que jejuar, tem que orar, tem que fazer. É dia de culto, tem que fazer. Não. Sempre quando eu vejo que, e vai por mim, até mesmo os mais puros de coração, e os que oram bastante, sem perceber se tornam os legalistas. Entenderam? Entendeu agora? Quem está entendendo, diga amém. A questão é: você deseja? Você quer ter fome de Deus? Você quer ter sede da sua presença? Irmãos, o religioso não peca com medo de ir para o inferno. O adorador não peca de medo de perder a intimidade com Deus, com medo de perder a comunhão. O religioso, ele diz: não posso pecar, é tudo não posso, tudo não posso. O adorador diz: eu não quero, eu não quero, eu não vou. O religioso vai na base do não posso, não posso. O adorador vai na base do não preciso e não quero e não vou. O religioso não dizima por medo do gafanhoto, devorador roubar suas finanças. Ele dizima porque ele obedece. O religioso não oferta para ter 100 vezes mais. Ele oferta para adoração, por gratidão. A grande questão está aqui. Aqui. É aquilo que você deve
é aquilo que você deve guardar. Você pode ter se tornado. Por que eu vim hoje e preguei essa mensagem? Eu falei muito sobre oração da outra vez. Então muitas pessoas de repente começou uma prática de oração e foi orando todos os dias, criou um horário que eu ensino. Escolha um horário, um local, e não abandone aquele horário, aquele local por nada naquele dia. Todos os dias de oração. Mas isso não pode ser, está na hora da oração. Isso tem que ser, está na hora de falar com Deus. Porque senão Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. A questão é, como ter desejo e fome e se fascinar pelo Senhor? Porque se eu não tenho desejo, eu sou um legalista. Sem desejo, tudo é legalismo. Diga, sem paixão, tudo é legalismo. Por isso que eu costumo pregar e dizer, um pregador que não prega com paixão, ele não deveria pregar. Ele tem que pregar o que ele vive. Ele tem que pregar de um jeito que ele passa o coração dele para os seus ouvintes. Um pregador que não influencia uma geração, ele nem poderia viver. Ele só veio para isso. Quantos aqui nessa noite querem se fascinar pelo Senhor? Quantos aqui querem sair daquele estado pragmático, legalista de obras, daquela posição fraca, religiosa e fria, e para um nível mais profundo, para um nível mais elevado de paixão, de intensidade pelo Senhor? Como ter fome e sede e ser fascinado pelo Senhor? Primeiro, anote, pelo conhecimento dEle. Se você não conhecer a Deus, você nunca vai ter fome dEle. Abra sua Bíblia em Apocalipse, vou pedir que o irmão põe na tela, capítulo 4. E versículo 6. Meu Jesus, me leva para perto, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só irmãos, eu vou concluir aqui para você entender. Eu estava só na introdução. Esse texto, ele me deixa em crise. Olha o que diz. Fala da visão de João, vendo o céu e o que tinha lá no céu. E lá no céu ele viu algo impressionante. Olha o que diz. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. São os 4 seres viventes. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Olha para mim. Você não entendeu isso?
A Bíblia diz que esses 4 animais, eles foram criados para contemplar a majestade de Deus. E o que eles têm demais é olhos. Será que é porque o Senhor é tão majestoso, é tão glorioso, que com 2 olhos eles não iriam contemplar tanta beleza? O que nós não temos hoje não é falta de pão, é falta de fome. Nós pensamos que somos adoradores, mas não passamos de legalistas. Levantamos a mão quando tem que levantar, abaixamos quando tem que abaixar. E a prova que nós somos legalistas, que nossas canções não nos mudam, nossas orações não nos mudam e nossas pregações não nos mudam. A Bíblia diz que esses 4 seres viventes ao redor do trono, eles têm olhos dentro e fora deles. A Bíblia diz cheios, não sei quantos olhos, mas são milhares. Irmãos, imagine 4 animais fascinados com a beleza de Deus. Alguém me perguntou, o que a gente vai fazer quando chegar no céu? Lá vai se divertir. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, tenha a ideia de alguém fascinado por algo tão belo que ele perde a consciência. A Bíblia diz que nós mortais não podemos ver o Senhor senão morreremos. Será que é porque nós temos poucos olhos para isso? Porque não temos a ideia da visão que Isaías teve quando viu o Senhor e viu que ele era sujo. Até o capítulo 6 de Isaías bate em todo mundo. Mas quando ele chega no capítulo 6, ele vê Deus, ele vê que ele também é sujo. O bege no escuro fica branco. O bege no escuro fica branco. O homem, longe da luz radiante, fascinada de Cristo, ele se acha justo, ele é um legalista, ele se acha bom, ele se acha um bom crente, mas quando ele começa a aprofundar em Deus, ele começa a ver a sua sujeira, ele começa a ver que ele está realmente distante, e ele vê que aquele branco não passava de um bege encardido. Quando você vier para a luz fascinante do Senhor, o seu branco vai ter que ser branco demais para parecer branco. João, diz a Bíblia, quando ele viu Jesus, ele caiu feito morto. E Davi, olha para mim, da outra vez eu só falei mal de Davi, não é? Davi não serviria para ser um líder de célula nessa igreja. E vocês estão assistindo a série da Record aí, o Rei Davi. Vai por mim. Aquelas conspiração noveleiras de televisão não tem na Bíblia não, viu? Aquilo lá que eles põem não sei o que contra quem, essas conspiração nunca existiu na Bíblia. Tem personagens ali que a Bíblia nunca existiu, eles põem para... Mas você vai perceber a história de Davi. Essa parte de Davi é bíblica. Mas uma coisa em Davi impressionante, por que Deus aceitava Davi com tantos pecados? Pelo coração dele. Saul era um legalista, Davi era um adorador. Davi, ele amava de paixão o Senhor. Ele era louco, frenético, fascinado, fixado pelo Senhor. Olha o que Davi diz: Senhor, eu queria morar na sua casa todos os dias e contemplar a tua beleza para todo sempre. Davi, ele queria se fascinar, ele era fixado, enquanto ele queria construir uma arca, um trono, de tanto que ele era fascinado pelo Senhor. O que falta em nós é essa fixação por Deus, é fome. O que está faltando em nós é fome e mais nada. Segundo, pela busca. Olha que textos maravilhosos. E orarás a mim, diz o Senhor, e eu os ouvirei. A Bíblia fala de uma fome nos últimos dias sendo derramada sobre os sedentos. O que Deus vai derramar sobre essa terra é uma
fome por conhecer o Senhor. E vai por mim, meu irmão, essa fome pode começar hoje. Eu não vim aqui de passagem, para fazer um bate e volta. Eu vim aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Muito simples. Eu estou morrendo de saudade de você. O Senhor sabe como é a sua voz no quarto quando você está falando com Ele. Ele sabe quais palavras que você usa quando você está adorando ou quando você está manipulando religiosamente. E sabe o que Ele está dizendo? Eu estou com saudade do adorador, não do religioso, não do legalista. Vocês estão aí? Olha o que diz a Bíblia: serei achado por vós, diz o Senhor. Ele continua no mesmo lugar, é você que se mudou. Vou te dar um exemplo. Vem aqui, querido. Eu estou aqui fascinado com o Senhor. Vem aqui, querido. Um relacionamento de mão dupla, eu com Ele e Ele comigo. E o Senhor usa um fone de ouvido. E aqui nós estamos unidos por uma vida de oração e de adoração. Mas eu dou uma relaxada e aquilo passa a ser uma religiosidade. Eu me viro, Ele não sai do lugar, mas Ele também se vira. Mas aí, toda vez que eu virar para você, você vira para mim, tá bom? Mas aí eu ainda estou lutando, aí eu olho, aí Ele olha também como se eu fosse voltar, mas aí eu estou lutando, e aí eu vou, aí Ele, você entende o que eu estou dizendo? O Senhor está sempre gerando uma expectativa. Você fica prometendo para o coraçãozinho do Senhor uma expectativa que dessa vez você o deseja. Então você fala: Senhor, eu vou me dedicar mais a Ti do que o entretenimento. E aí Ele ferindo o coraçãozinho dele. Diz o Senhor: retorne a mim, e eu retornarei para vós. Ele está no mesmo lugar, é você que está distante.